Boa noite, gente. Nós temos novas regras para o trabalho de conclusão de curso do bacharelado em filosofia, que foram instituídas pela Resolução 4 de 2019. A resolução foi elaborada em 2019, mas a aprovação dela só se deu agora, né, de modo que a partir então de setembro de 2020 que ela passa a valer e reger o nosso TCC. Esse vídeo pretende dar algumas informações de caráter bastante geral sobre essa nova resolução. São orientações que devem, né, facilitar a familiarização de vocês com a resolução. Ele não pretende esgotar o conteúdo da resolução, então tem certos aspectos dela que eu não vou, dos quais eu não vou tratar aqui. É recomendável que todos os alunos e alunas que fizerem, né, que forem fazer o TCC, que leiam o conteúdo da resolução. E é sempre importante lembrar que esse vídeo não pretende também substituir o contato com o núcleo de graduação e com a Congrade. Se você tem dúvidas específicas sobre o trabalho de conclusão, entre em contato ou bem com a Congrade ou bem com o núcleo de graduação do IFCH. Bem, a principal novidade dessa nova resolução é que ela cria um conjunto de modalidades para o TCC. Então, antigamente nós tínhamos apenas o trabalho monográfico, ele continua existindo, basicamente com, né, nos mesmos moldes em que ele existia anteriormente, mas agora nós temos também duas outras modalidades de trabalho de conclusão de curso para o bacharelado, que são o trabalho de revisão bibliográfica e o evento de extensão. Então, a grande novidade dessa resolução é que ela pretende dar um conjunto maior de opções para o aluno, que ela pretende criar um conjunto de alternativas, né, e, portanto, tornar mais flexível a realização do trabalho de conclusão de curso na filosofia. Bem, uma das coisas que a resolução rege, né, ou regulamenta, são são atividades administrativas, digamos assim, que têm que ser tomadas com vistas com relação ao TCC. Né? Então, uma coisa importante a notar é que todo semestre o Núcleo Acadêmico de Graduação do IFCH emite um calendário com as datas relevantes para o TCC, né, para todos os TCCs do IFCH. Então, datas como a matrícula, informação da composição da banca, realização das bancas, todas essas coisas são definidas nesse calendário, né, que é estabelecido semestralmente, e todo aluno que está em vias, então, de fazer o TCC tem que ficar atento a esse calendário. Né? Mas dentro das datas estabelecidas pelo calendário, a matrícula no TCC, ela se dá a partir da entrega por parte do aluno ou da aluna da carta de aceite assinada pelo professor orientador ou pela professora orientadora. Essa carta, ela segue um padrão, né, um modelo para ela, que você pode obter esse modelo é definido pelo núcleo acadêmico de graduação. Você pode obtê-la normalmente, também quiser, ela fica disponível no site do Departamento de Filosofia. Esses documentos costumam ficar concentrados no site do departamento, na aba Graduação, aba Congrade, aba Documentos e Formulários. Então, lá você encontra esse modelo e leva para o seu professor. É claro que é importante que você comece, né, a procurar um orientador ou uma orientadora com alguma antecedência, né, assim como é importante que você comece já antes do semestre no qual você vai fazer o TCC, que você já comece a se familiarizar com algum tema né, que seja do seu interesse, de modo que isso já oriente você a escolher um orientador. Existe uma disciplina preparatória para isso. Era uma disciplina que se chamava Trabalho Individual Supervisionado. Essa disciplina foi substituída agora também pela disciplina de Projeto de TCC em Filosofia. É basicamente uma atualização da disciplina que nós já tínhamos, né? Uma ementa que agora está mais afeita aos moldes nos quais ocorre
a nossa disciplina, mas o nosso TCC, né? Mas ela tem o mesmo propósito que o trabalho individual supervisionado tinha, quer dizer, que é de levar o aluno, orientar o aluno a preparar o aluno à confecção do TCC. Então, ao longo desse semestre anterior, você já deve preparar, você já deve, por exemplo, ter estabelecido uma relação, né, deve ter se aproximado, idealmente, pelo menos, de um docente que vai atuar como seu orientador. Isso em qualquer uma das modalidades, né? Isso não a resolução não altera em relação ao que nós já tínhamos antes. Quem é que pode orientar o TCC em filosofia? Bom, em primeiro lugar, docentes ativos do departamento de filosofia. Em segundo, docentes permanentes e colaboradores do programa de pós-graduação em filosofia. Nem todos os professores que atuam no programa de pós-graduação são professores do departamento de filosofia. Então, a gente tem, por exemplo, alguns docentes que são das letras ou do direito. E esses docentes também podem atuar como orientadores. Além desses, também é possível que a orientação seja realizada por docentes aposentados da URGS, desde que esses docentes estejam vinculados à universidade na condição de docente convidado a convite do Departamento de Filosofia. Há aqui uma decisão do Consul que rege esse vínculo né, de docente convidado e que estabelece os trâmites pelos quais o docente se vincula à universidade como docente convidado. Então, é importante ter em mente que a resolução permite que os docentes aposentados orientem, mas há um certo conjunto de ações que têm que ser tomadas para assegurar o vínculo do docente com a universidade, né, na condição de docente convidado, e isso toma algum tempo. Né? Você, a rigor, não deve contar com essa possibilidade de orientação no semestre em que você está realizando o TCC, né? Quando você já estiver fazendo o TCC. Isso, se você identifica um professor do seu interesse, que gostaria de orientar, que está aposentado, né, você deve entrar em contato com o departamento e verificar, né, se é possível, então, estabelecer essa vinculação do docente à URGS como docente convidado. A avaliação, ela não é feita pelo seu orientador ou orientadora, mas por uma banca avaliadora. Essa banca vai definir o seu conceito, com base nos seguintes pesos: 70% para avaliação do produto final do TCC. Esse produto vai ser ou bem um trabalho monográfico, ou bem um texto de revisão bibliográfica, ou um conjunto de ações correspondentes ao evento de extensão. 70% da nota vai ser vai vir da avaliação desse produto. Outros 30% vão ser definidos numa sessão de arguição que tem um objetivo avaliativo, mas também, em grande medida, didático. Né? É o momento em que você vai ter um contato com pessoas externas à relação de orientação que você teve, pessoas que estão envolvidas com o seu tema de trabalho, que vão poder dizer, né, eles são não apenas avaliadores, mas estão lá na sessão de arguição, também na posição de leitores especializados que vão poder dar um retorno, um retorno especial para o seu trabalho. Né? É claro que a sessão de arguição, como ela é um evento avaliativo, ela gera, né, costuma gerar um certo grau de ansiedade nos alunos, mas ela também deveria ser, sobretudo, uma situação muito valiosa e interessante para você ter um retorno que é raro, de uma qualidade que é rara, né, da gente ter do nosso trabalho. Quer dizer, você tem um conjunto ali de pessoas muito envolvidas com o seu tema, que deram uma atenção bastante especial para o seu trabalho. Né, e isso é algo bastante importante para nós, né, na nossa carreira de acadêmicos. Né? Então, é sobretudo para com esse fim, que a sessão de arguição existe.
Bom, existem critérios que a resolução define para a atribuição de notas, tanto para o produto como para a sessão de arguição. Eu vou falar um pouquinho posteriormente dos critérios para o produto, para o texto, para as ações do evento de extensão, mas eu não vou tratar dos critérios da sessão de arguição. Eu recomendo que vocês consultem a resolução para isso. A banca de avaliação, então, ela é composta por 2 avaliadores ou avaliadoras. Os componentes da banca, então, eles podem ser professores ativos ou aposentados do ensino superior, podem ser, alternativamente, pessoas portadoras de título de mestre ou doutor ou discentes de curso de mestrado e doutorado. Isso tudo satisfeito a certas condições. Em primeiro lugar, pelo menos um dos avaliadores deve ser membro do quadro docente permanente da URGS. Quanto aos discentes de cursos de mestrado nas bancas avaliadoras, há um requisito, que é o seguinte: em primeiro lugar, eles têm que ter terminado a totalidade dos créditos requeridos para a obtenção do título de mestre, né? Eles não podem estar fazendo ou devendo disciplinas no curso de mestrado, quer dizer, eles têm que estar na etapa final já do mestrado, e a dissertação tem que ter estreita relação com o tema do TCC, né? Então, quer dizer, a gente entende que a participação de mestrandos é um caso um pouco peculiar, um pouco particular, mas a resolução, dentro, então, dessas condições bastante especiais, ela abre essa possibilidade. O último requisito: pelo menos um dos avaliadores deve possuir formação e atuação na área da filosofia, de modo que o outro avaliador pode possuir formação e atuação em outras áreas, desde que o TCC, sob avaliação, possua um caráter indisciplinar ou interdisciplinar, né, ou dialogue com outras áreas do conhecimento, de modo, então, que seja interessante para você ter uma banca interdisciplinar. Eu vou dar uns exemplos aqui de como poderia ser a composição da banca. Suponha, por exemplo, que você esteja fazendo um trabalho que envolva filosofia e literatura. Então, eu estou pensando num trabalho que foi defendido não faz muito tempo na URGS sobre o ceticismo de Machado de Assis. Esse é um caso em que você poderia, por exemplo, ter na banca um professor do departamento de filosofia e um mestrando das letras, por exemplo, né? Um mestrando que tivesse já encerrado os créditos e que trabalhasse especificamente com Machado de Assis, por exemplo, né? Seria uma razão, seria um modo de compor essa banca. Outro caso: suponha que você está estudando filosofia da biologia, que você esteja dedicado, por exemplo, a discutir a obra do Darwin, né, como a professora Ana Carolina Regner costumava estudar, né? Então, esse seria um caso em que você poderia, por exemplo, ter um professor da URGS que não fosse da filosofia, por exemplo, mas trabalhasse especificamente com teoria da evolução. E aí você poderia ter um doutorando, né, completar a banca com um doutorando da filosofia, alguém que trabalhasse, por exemplo, com filosofia da ciência, que não precisaria, inclusive, ser um doutorando da URGS, né? Quem é que define a banca? Quem encaminha a banca? O orientador ou orientadora, né? A responsabilidade dele dentro dos prazos estabelecidos por aquele calendário que é determinado pelo núcleo acadêmico de graduação, né? Isso não significa, evidentemente, que você não possa discutir com o orientador ou orientadora propostas de composição da banca. Então, se você conhece um professor ou alguém que tenha título de mestre ou doutor, que você acha que poderia dar uma contribuição interessante na sessão de arguição e na avaliação do seu trabalho, você pode sugerir. Como é que funciona a sessão de arguição? Bem, são 30 minutos
para cada avaliador apresentar, né, cada avaliador tem 30 minutos para apresentar as questões, e o discente ou adjacente tem igualmente 30 minutos para apresentar as respectivas respostas, né? Quer dizer, então são 30 minutos o primeiro avaliador, 30 minutos para o aluno, 30 minutos para o segundo avaliador e novamente 30 minutos para o aluno. Isso não significa que o avaliador tenha que, necessariamente, apresentar todas as perguntas em bloco. Não há nada na resolução determinando isso, né? Se for do interesse, quer dizer, se a banca, em conjunto, né, com o discente, achar que é interessante, né, quer dizer, pode haver uma combinação quanto a intercalar, né? Quer dizer, o avaliador faz uma pergunta, o aluno responde essa pergunta, o avaliador novamente faz outra pergunta, e assim por diante, desde que sejam respeitados esses limites de tempo, né? Quer dizer, no total, o avaliador tem que ter levado 30 minutos para apresentar suas questões, e o discente tem 30 minutos para responder essas questões, né? Para oferecer as respectivas respostas. A sessão de arguição, ela digamos, ela é pública, mas ela é para um público restrito, né? Então, isso já, quer dizer, já o modelo anterior, a resolução anterior que regia o nosso TCC já funcionava desse jeito, e a ideia é evitar um caráter que essas sessões muitas vezes têm, de muita exposição do discente, que se torna, né, um fator a mais de ansiedade, né? Então, por exemplo, a sua família não pode participar, né? A maior parte, eu acho que a maior parte dos alunos acha isso positivo, né? Quer dizer, você não tem nem que negociar com eles, é um fator de tensão a menos. A ideia é que isso seja um ambiente, né? Que a sessão de arguição seja um ambiente no qual você esteja à vontade para ouvir sobre o seu trabalho, o que os avaliadores têm a dizer sobre o seu trabalho, para responder, para dialogar com eles, né? Sem se preocupar com que impressão a sua família, por exemplo, está tendo daquele evento, né? Bom, mas podem comparecer, então, à sessão de arguição o discente, o coordenador da Congrade, o orientador e os demais alunos que estejam matriculados em TCC naquele semestre, né, naquele período em que está havendo a defesa, né? Uma coisa importante, o orientador ele pode comparecer, mas ele não pode participar, quer dizer, ele não dá nota, assim como ele não dá nota, ele não faz pergunta e não responde pergunta, né? Ele não interfere no diálogo, né? Ele realmente apenas parte né, do público ali. O trabalho dele já foi feito antes. A sessão de arguição ela pode ocorrer de modo presencial ou à distância, e no caso, na segunda alternativa, ela pode ser parcial ou integralmente à distância, né? Então, pode muito bem ocorrer que a banca funcione com um membro do Departamento de Filosofia, por exemplo, presencialmente numa sala ali no FCH, e o outro membro da banca seja ou um professor de outra instituição, ou um docente, ou um discente, né, de pós-graduação, um doutorando, por exemplo, de alguma outra instituição que esteja falando de outro lugar, né? E aí a participação dessa segunda pessoa se dá à distância, por teleconferência. Bom, e finalmente, ocorrida a sessão de arguição, ou o orientador ou o presidente da banca deve encaminhar a ata de avaliação preenchida e assinada ao núcleo administrativo da graduação, né? Então, esse, de novo, é um daqueles atos administrativos que estão especificados na resolução e sobre os quais, a respeito dos quais existe aquele calendário que eu mencionei, e com relação ao que, se você tiver dúvidas, você se dirige ao núcleo acadêmico ou à Congrade para esclarecer.
finda também a sessão de arguição, também de acordo com prazos estabelecidos no calendário do núcleo acadêmico, o autor, né, o aluno ou aluna que fez o texto, né, que fez o trabalho, deve entregar uma cópia digital da versão final do TCC, juntamente com a planilha de registro no sistema de bibliotecas da URGS, preenchida e assinada. Essa planilha ela pode ser encontrada no sítio da biblioteca, né, da nossa biblioteca do IFCH das Letras, ou, bom, ela também costuma ficar disponível naquele mesmo lugar, no site da filosofia, do Departamento de Filosofia. Eu vou deixar o link ali embaixo, na descrição do vídeo. Mas, então, novamente, a graduação, então, Departamento de Filosofia, graduação com grade, documentos e formulários. Uma coisa importante, no caso do trabalho de conclusão da modalidade, o trabalho de extensão, esse texto final corresponde ao relatório final. Isso que você tem que entregar para registro na biblioteca corresponde ao relatório final do evento de extensão. Então, agora eu vou falar um pouquinho das diferentes modalidades de trabalho de conclusão. Então, a primeira, mais tradicional, é o trabalho monográfico, fundamentalmente o tipo de trabalho que nós tínhamos né, no nosso departamento, melhor dizendo, no nosso curso, até recentemente, ela segue existindo. E o trabalho monográfico ele é caracterizado pela formulação e desenvolvimento de uma questão filosófica, né? Então, todo o trabalho é voltado à resolução dessa questão. Essa questão ela pode ser delimitada em termos temáticos ou históricos interpretativos. Então, um exemplo, se você, por exemplo, for alguém muito ambicioso, a sua questão pode ser como são possíveis juízos sintéticos a priori, né? Se você for um pouquinho menos ambicioso, pode ser como são possíveis juízos sintéticos a priori segundo Kant, né? Para dar dois exemplos. Mas, de todo modo, tem que ter uma questão claramente formulada e você orienta o seu trabalho à resolução dessa questão. E aí o texto tem que conter introdução, desenvolvimento, considerações finais e referências bibliográficas e tem que ficar na extensão de 30 páginas a 50 páginas, né? E esses são os limites, mínimo e máximo do trabalho de conclusão da modalidade de trabalho monográfico. A avaliação do texto do trabalho monográfico, eu já falei da sessão de arguição, não vou, a resolução especifica como se dão os critérios de avaliação, eu não vou falar sobre eles, mas quanto ao texto do trabalho monográfico, então os critérios são os seguintes: clareza e relevância da questão filosófica delimitada, né? Quer dizer, todo o trabalho é voltado à questão e a avaliação começa com claramente está formulada a questão e quão importante ela é, né? Claro que há questões que não são propriamente questões, quer dizer, se você diz, meu trabalho é sobre a questão da identidade pessoal, né? Bem, isso não é uma questão, isso é um tema, né? Quer dizer, delimite alguma coisa com relação à identidade pessoal que você quer resolver, né? Então, isso é algo que é avaliado pela banca. Clareza, coerência e profundidade expositiva, articulação argumentativa do trabalho, né? Quer dizer, todo trabalho acadêmico, ele não pode ser um amontoado de frases, né? Ele tem que, diferentes partes do texto têm que estar integradas em um todo coerente, que é uma argumentação com vistas à resolução da questão, no caso do trabalho monográfico, e isso é um componente importante da avaliação. Identificação adequada das teses, argumentos e conceitos necessários à abordagem da questão delimitada, análise crítica adequada das teses, argumentos e conceitos necessários à abordagem da questão delimitada. Clareza da exposição dos resultados alcançados na abordagem da questão delimitada e, finalmente, uso produtivo da bibliografia fundamental com vistas à abordagem da questão delimitada. Então, veja, todos os critérios, né, de modo geral, estão orientados a essa questão, né, que forma a linha mestra do trabalho, né?
Então, por exemplo, o uso produtivo da bibliografia, quer dizer, ele tem quer dizer, o avaliador vai verificar se você de fato está dialogando com a bibliografia, tá? Você selecionou lá os textos que são importantes, né? E o avaliador vai verificar se você está usando os elementos mais importantes, né, mais relevantes dessa bibliografia, se você está usando bem, né, de modo a, de fato, resolver a questão, né, ou a identificar dificuldades da resolução da questão, ou aspectos da questão que vão ser importantes para a discussão dela, e assim por diante. Trabalho de revisão bibliográfica. Acho que a maior diferença, então, em relação ao trabalho monográfico é que o trabalho de revisão não está limitado à resolução de uma questão, né? Ele tem ele depende da delimitação de um marco filosófico, né? Então, bom, eu vou ler aqui. Ele tem por objetivo a exposição analítica de um conjunto de textos filosóficos publicados, que podem ser livros, artigos, capítulos de livros ou assemelhados, relevantes para a compreensão de um tema, ou de um autor, ou de uma escola, ou de uma obra, ou de um debate de natureza filosófica. Bom, esse é um caso, aqui na revisão bibliográfica, você poderia usar como marco filosófico aquilo que eu disse que não serviria como uma questão, né? Exato, você poderia dizer, meu marco filosófico vai ser a identidade pessoal. É claro que esse é um tema muito longo, muito amplo, então é interessante que você o restrinja melhor, por exemplo, indicando um período ou uma escola filosófica sob a qual esse tema vai ser discutido no seu trabalho. E aí você vai selecionar um conjunto de obras que você vai analisar, né, no seu trabalho. Novamente, sem ter o compromisso de formular e responder uma questão. Esse texto deve conter, então, uma introdução que expõe, então, esse marco filosófico, sob o qual se inserem os textos filosóficos analisados, ou seja, a apresentação do tema, do autor, da escola, da obra, ou do debate filosófico ao qual estão relacionados os textos analisados. E a introdução deve conter também uma justificativa para a escolha dos textos filosóficos analisados, né? Você vai dizer por que você escolheu esses que você vai discutir e não outros, né? É claro que você vai justificar isso dizendo, quer dizer, mencionando a contribuição que eles dão para a compreensão do autor, para a compreensão do marco filosófico. E você vai brevemente mostrar na introdução qual é essa contribuição, qual é a importância que eles têm, os textos que você discutiu. Em segundo lugar, o trabalho tem um desenvolvimento, que corresponde, então, à análise, evidentemente, desses textos, e, então, considerações finais que devem apresentar um arrazoado sobre a contribuição dos textos analisados para a compreensão desse marco filosófico que você apresentou na introdução. Novamente, tem referências bibliográficas, e a dimensão não, é exatamente a mesma. Da monografia é de 30 a 50 páginas. Os critérios de avaliação do texto, né, de trabalho de revisão bibliográfica são relevância do marco filosófico adotado, clareza de sua exposição na introdução, a abrangência e pertinência das obras selecionadas ao marco filosófico adotado. Então, é claro, a menos que você justifique muito bem, se tem um livro, você escolhe o livro A para discutir o tema, mas tem o livro B, que é muito mais importante, muito mais interessante, e assim por diante, bom, a banca vai querer saber por quê, né, você fez essa escolha. É bom que você esclareça isso na introdução do seu trabalho. Terceiro ponto, clareza e profundidade das análises expostas no desenvolvimento, e, finalmente, clareza e profundidade do arrazoado exposto nas considerações finais. Certo, então, aqui temos, então, agora a última modalidade, né, a modalidade mais inusual, né, mais inovadora dessa nossa nova resolução, que é o evento de extensão. O trabalho de conclusão da modalidade de evento de extensão tem por objetivo o desenvolvimento completo de um evento de extensão de natureza filosófica
incluindo planejamento, execução e avaliação. Avaliação quer dizer a avaliação que você faz do evento, né? Com a consequente elaboração de um relatório final, né? E o relatório é importante, ele subsidia, além do produto, né, ele ajuda a subsidiar a avaliação que a banca vai fazer do trabalho de conclusão dessa modalidade. Então, tudo que conta como evento de extensão né, pode ser um trabalho de conclusão, né? Então, ele pode ser um podcast, pode ser um curso de extensão, né? Pode ser um evento que você pode organizar com um conjunto de palestrantes que você convida e assim por diante. O total da carga horária dele, e é importante, né, que essa carga horária não conta só, de modo algum, né, só as horas. Por exemplo, se você vai fazer um curso de extensão, ela não está contando, essa carga horária não está contando não diz respeito apenas às horas do curso de extensão, ao contrário, né? Todas as reuniões com o orientador, orientadora, toda a pesquisa que você tem que fazer para definir quem vai ser quem vão ser os participantes do curso e assim por diante, todas essas coisas, tudo isso entra no cômputo que deve completar 120 horas, né? Que é a carga horária que a gente a carga horária que a gente, né, entende que o nosso trabalho de conclusão tenha. Então, veja, todo estudo que você está fazendo para né, preparar, para planejar, para definir o trabalho de extensão, ele entra nessa carga horária. Agora, é importante que ela esteja integralmente registrada no sistema de extensão da universidade. E então, novamente, quer dizer, por exemplo, você tem que estudar um tema, né, para realizar o seu TCC da modalidade de trabalho de extensão. Essa carga horária de estudo entra, ela é computada, ela entra como preparação, né, como etapas de planejamento e assim por diante no registro do evento de extensão. Tá? Evidentemente, bom, e aqui isso vai ficar claro daqui a pouco, mas o autor do TCC, o nome dele tem que contar no registro da totalidade dessas 120 horas, porque no sistema de extensão, você pode definir diferentes cargas horárias para diferentes atividades e você pode determinar que diferentes participantes da atividade de extensão tenham cargas horárias distintas. O autor do nosso trabalho de conclusão da modalidade eventos de extensão, ele tem que contar essas 120 horas no registro do sistema de extensão da universidade. Então, notem o seguinte, esse evento, primeiro, ele pode ser um evento isolado, né? Quer dizer, pode ser, então você bolou lá por exemplo, uma série de filmes com debates, né? Você entrou em contato então com os professores que vão, panelistas, etc., que vão falar sobre esses filmes, você selecionou os filmes, etc. Esse evento, então, série de filmes com debates, ele suponho que ele não tem nenhum vínculo com qualquer outro programa ou projeto de extensão, né? A Resolução 75/2019 do CEP, ela define, né, o que são essas coisas, programa e projeto de extensão. Se o seu evento é isolado, o seu orientador vai efetuar o registro no sistema da extensão da universidade e vai colocar você, né, autor, como membro da equipe executora, certo? De outro modo, você pode, né, esse seu ciclo de, digamos assim, de debates de filmes, ele pode estar integrado numa atividade maior, né, num projeto de amplo escopo de extensão na universidade,
E aí, bom, a única coisa é que, novamente, o seu nome esteja no registro, contando essas 120 horas referentes ao seu trabalho de conclusão, ao seu ciclo de cinema, na medida em que ele está integrado nesse programa ou projeto de mais amplo escopo. Né? E aí, bom, o coordenador da atividade não precisa ser o seu orientador, a rigor, o seu orientador não precisa nem ser membro da equipe executora. Né? Vai ser aquela pessoa que vai acompanhar a realização com você, mas não necessariamente vai ser alguém que vai estar né, registrado como membro dessa... Bom, seria natural que sim, né? Mas não há uma exigência a esse respeito. Né? Bom, uma coisa importante, quer dizer, isso aqui vale para todos os tipos de trabalho de conclusão, mas, inclusive, para o evento de extensão, o trabalho ele tem que ser realizado por um único discente, ele não pode ser realizado em equipe. É claro que, por exemplo, se você está integrado, seu trabalho está integrado num projeto de extensão de mais amplo escopo, você vai lidar com outras pessoas, você vai participar com elas, elas vão estar também, né, os nomes delas vão estar registrados, né, na equipe executora, no sistema de extensão, mas o trabalho propriamente dito é sua responsabilidade. O trabalho de conclusão você faz sozinho. Né? O trabalho de conclusão é uma atividade individual e ele é avaliado individualmente. Né? Relatório final, né, que você vai ter que produzir. Uma introdução com a apresentação da concepção do evento, das ações de extensão relacionadas. Então, por exemplo, você vai explicar por que você pensou no ciclo de cinema, quais, então, vão ser as diferentes ações, né? Tais e quais filmes vão entrar, os debates vão funcionar, né, foram concebidos para funcionar segundo tal ou qual viés, e assim por diante. E nessa introdução você vai explicar a natureza filosófica do evento, o modo de interação com o público-alvo, né, que você vai, evidentemente, especificar também, né, se é ensino médio, se é público geral, se tem uma faixa etária, se não tem, assim por diante. É um desenvolvimento onde você descreve as etapas de planejamento, execução e avalia a consecução dos objetivos. Né? Finalmente, considerações finais, contendo uma apreciação do evento como um todo, apontando eventuais erros e acertos, bem como avaliando a eficácia das ações implementadas para promover debate filosófico, reflexão filosófica ou outras ações afeitas à atividade filosófica junto ao público-alvo. Então, esse é o momento em que você vai dizer coisas do tipo, bem, era para o ensino médio, talvez não tenha sido, a escolha dos filmes talvez não tenha sido mais adequada, eu poderia ter escolhido tal ou qual outro filme que teria funcionado melhor com esse público, assim me pareceu, por causa disso ou daquilo. Por outro lado, sem que eu tivesse previsto tal ou qual aspecto dos filmes funcionou particularmente bem com esse público e assim por diante. E aí tem duas outras sessões que podem ou não entrar. Então, uma sessão de referências bibliográficas, né? Normalmente se espera, né, que no trabalho de filosofia você vai interagir em algum momento com alguma bibliografia no seu relatório, né? Se você estiver explicando o que você está fazendo e como foi que a coisa progrediu, mas não é, no caso do evento de extensão, estritamente necessário. E, finalmente, registros fotográficos de vídeo ou o que seja, quando for o caso. Né? Então, é sempre muito valioso, né, esse tipo de registro, isso valoriza bastante o seu trabalho. É interessante que você o inclua, né, quando possível, no trabalho, no seu relatório final. Todas as etapas do evento de extensão têm que estar cumpridas antes da sessão de arguição. O relatório tem que estar disponível aos membros da banca pelo menos 5 dias corridos antes da sessão de arguição. Tá? E outra coisa, a banca deve ter acesso às ações relacionadas ao evento de extensão pelo menos 5 dias corridos antes da sessão de arguição. Evidentemente, ela tem que acompanhar, né, a banca, o seu evento, o podcast ou o que seja, para poder avaliar o seu produto. Então, a avaliação ela se dá com relação aos seguintes critérios. Então, adequação público-alvo,
capacidade de gerar debate filosófico, reflexão filosófica ou outras ações afeitas à atividade filosófica junto ao público-alvo, e, finalmente, capacidade de traduzir para o público-alvo a relevância de algum tema, obra, questão, argumento, debate, conceito, tese ou autor de natureza filosófica. Bom, e era isso. Eu espero, então, que que esse novo modelo de trabalho de conclusão, com essas diferentes alternativas, criem, né, possibilidades que pareçam interessantes a vocês. Né? Lembrando, é claro, que segue havendo, então, trabalho monográfico nos moldes tradicionais, mas agora você tem algumas alternativas a mais a seguir. E eu espero que isso estimule, né, que vocês explorem caminhos alternativos para fazer o trabalho de conclusão e que vocês comecem, né, então, a partir desse novo modelo, comecem a se articular com professores dispostos, né, interessados em orientar em trabalhos nesses modelos novos. E lembrando que qualquer dúvida você deve entrar em contato com a Congrade ou com o núcleo de graduação.